Olá, essa é a disciplina Audiovisuais, Arte, Técnica e Linguagem do curso de Multimeios Didáticos e essa é a competência 4, que consiste em criar um projeto de utilização dos audiovisuais em sala de aula. Começando aí, observando o nosso primeiro quadro, é muito importante abordar as habilidades socioemocionais e os audiovisuais. Distante de ser um modismo, o desenvolvimento dessas habilidades sempre foi o objetivo da educação, que cada vez mais precisa ser entendida como um processo de formação integral, que não se restringe apenas à transmissão de conteúdos. Sendo assim, a inclusão de habilidades socioemocionais na educação precisa ser intencional. Lembra que abordamos as habilidades socioemocionais na competência anterior? Então, não é à toa que mais uma vez estamos batendo na mesma tecla aqui na competência seguinte. É muito importante que sejam abordadas as habilidades socioemocionais em sala de aula e os audiovisuais vêm como uma ferramenta de auxílio para que a gente possa colocá-las para os nossos alunos. Avançando mais um pouco e observando o próximo quadro, percebemos que, de acordo com Pipano, a partir de elementos do audiovisual é possível trabalhar com os estudantes formas de olhar para o outro, respeitando as suas singularidades. Não é bonito isso? Então, através dos audiovisuais, das plataformas online, das redes sociais, eu posso apresentar as habilidades socioemocionais para os meus alunos. Eu posso ensinar formas de lidar consigo mesmo e de lidar com o outro, através de exemplos, através, por exemplo, do Instagram, do Facebook. Eu não tenho limites audiovisuais para poder apresentar esses exemplos. Então, vamos explorar. É muito importante que seja explorada essas habilidades. Então, antes de começar a pensar, criar um projeto de utilização dos audiovisuais em sala de aula, é importante que você conheça as licenças Creative Commons. Você já ouviu falar? Vamos para o nosso quadro, onde você vai encontrar a definição. Creative Commons, ou simplesmente CC, é uma licença que permite uma flexibilidade maior na utilização de obras protegidas por direitos autorais. Ela faz com que um autor ou criador permita o uso mais amplo de seus materiais por terceiros, sem que estes infrijam as leis de proteção à propriedade intelectual. Aí você pode se perguntar: poxa, mas uma licença, será que é muito difícil usar? Como é que eu faço? Eu preciso entender de direito autoral? Eu preciso ir em algum escritório? Vamos para o próximo quadro e você vai perceber como é fácil usar as licenças Creative Commons. É muito simples. A disponibilização de obras em Creative Commons é fácil e descomplicado. Você deverá acessar o site creativecommons.org.br e logo quando a página abrir, na barra verde, deverá escolher o ícone Publique seu conteúdo. No quadro a seguir, você vai encontrar a barra superior do site, das licenças Creative Commons. Então, localize aí o ícone Publique seu conteúdo e você vai ter acesso às licenças. É muito importante, mesmo que você crie um blog ou um site e não seja um produto audiovisual que o aluno vai levar com ele, por exemplo, é importante colocá-lo com licença Creative Commons, porque você dá a oportunidade de outras pessoas usarem o teu conteúdo para, a partir deles, criarem outros conteúdos, desde que citem suas fontes, desde que diga que foi você que criou. Em tempos de internet, onde Ctrl+C, Ctrl+V é uma coisa comum, trivial e que se copia muita coisa, é muito importante colocar uma licença Creative Commons no seu produto audiovisual. Passando para o quadro a seguir, vamos abordar o projeto de utilização do audiovisual em sala de aula. A primeira coisa que você deve decidir é se usará um audiovisual que já existe, dando ao mesmo uma aplicabilidade específica para a sua aula, ou se vai criar algo novo juntamente com seus alunos. Combinado? Antes de irmos para esse ponto, precisamos estabelecer os passos imprescindíveis para as duas opções, que é o projeto em si. Está bem? Então, vamos criar o projeto. Tem um passo a passo que a gente precisa seguir para que nessa fase de projetar, tudo seja muito bem estabelecido, para que quando chegue na hora de fazer, na hora da prática, as coisas saiam da forma que a gente deseja que elas saiam.
Muitas vezes a gente projeta e a coisa não sai como a gente queria. Então vamos projetar, que é uma forma não de garantir, mas de fazer com que a coisa saia como deveria ser, né? Então vamos projetar. Então, indo para o nosso quadro, vamos aos pontos necessários para criar o projeto. Em primeiro lugar, você tem que escolher um tema, que eu sugiro que seja algo que faça parte da sua vida, faça parte da sua realidade, porque aí fica muito mais fácil de você transitar. O segundo ponto é estabelecer o problema, também conhecido como problemática ou problematização, que é algo que poderá ser explorado, melhorado ou resolvido. Como assim? Algo que te incomoda. Por exemplo, quando você sai de casa e transita pelo seu bairro, sua comunidade, para chegar ao seu local de trabalho, você passa por algo que te incomoda, que você acha que poderia fazer melhor? Então, isso aí pode ser a problemática do teu projeto. Como, por exemplo, o lixo nas ruas. É um ponto que pode ser transformado numa problemática. Passando para o ponto a seguir, temos a justificativa. Então, de acordo aí com o nosso quadro, na justificativa você deve dizer por que o seu projeto é bom, importante e relevante. Que contribuições ele trará para os seus alunos? Que contribuições ele trará para a comunidade, para o todo? Na justificativa, você deve usar o poder do seu argumento. É onde você deve convencer se o seu projeto é bom ou não. E o próximo passo é definir o objetivo geral, que é a meta maior que você pretende atingir com o seu projeto. Passando para o quadro a seguir, nós vamos destrinchar o objetivo geral em objetivos específicos, que nada mais são que o passo a passo necessário para alcançar o objetivo geral. Então, para traduzir ou trocar em miúdos, como é que eu faço para passar do objetivo geral para os objetivos específicos? É o seguinte, o objetivo geral é uma meta maior que eu quero alcançar. Os objetivos específicos são o passo a passo para alcançar essa meta maior. Então, por exemplo, se o objetivo geral de alguém é casar, mas para casar é preciso uma série de pontos a serem contemplados para poder chegar no casamento. Então, por exemplo, eu preciso conhecer alguém, eu preciso ter a intenção de formar uma família, eu preciso ter a intenção de formar um lar, eu preciso de um enxoval e de uma série de outras coisas, não é verdade? Pois bem, casar é o objetivo geral e todo esse resto são os objetivos específicos, que é o passo a passo necessário para poder chegar ao objetivo geral. Voltando para o nosso quadro, o passo seguinte é metodologizar, ou seja, descrever a metodologia, como você vai realizar o seu projeto e que áudios visuais você irá utilizar. O último ponto é a conclusão, ou seja, na conclusão você deve pontuar tudo o que foi vivenciado, experienciado pela turma e como os audiovisuais ajudaram no processo. Na conclusão você deve dizer ainda se os seus objetivos foram contemplados, se o seu problema foi resolvido, tudo isso deve ser abordado na conclusão. Passando para o próximo passo, eu gostaria de exemplificar a criação de um projeto de utilização do audiovisual em sala de aula, porque eu sei que aprender a partir de exemplos é muito mais simples do que eu partir do zero. Então vamos para o quadro a seguir. O tema que eu escolhi é o cyberbullying, ou bullying virtual. Você já ouviu falar? Bullying virtual é o bullying que acontece nos meios virtuais, nas redes sociais e em outros meios virtuais. Então, quando um aluno distrata o outro ou faz o outro se sentir constrangido ou passar vergonha, tudo isso está enquadrado como bullying. Se eu faço isso no meio virtual, eu tenho cyberbullying ou bullying virtual. Voltando para o nosso quadro, o problema especificado foi como conscientizar o aluno dos impactos negativos que o cyberbullying pode trazer para a vida do agredido e do agressor com o auxílio dos audiovisuais. Indo para o passo a seguir, eu tenho a justificativa, que é onde eu tenho que usar o meu poder de convencimento. Ou seja, eu tenho que dizer na justificativa que contribuições o meu projeto vai trazer. Se ele é bom, se ele é suficientemente bom para ser trazido para a prática. Então, acompanhe a justificativa no quadro a seguir.
Comportamentos abusivos, agressivos e antiéticos se fazem presente nas escolas, entre os alunos, de forma corriqueira. É o chamado bullying, ou, traduzindo ao pé da letra, assédio moral. A popularização da internet e das mídias sociais trouxe consigo a virtualização desse tipo de assédio. É o chamado cyberbullying, ou assédio moral, veiculado em meio virtual digital. Lá no caderno você vai encontrar as outras partes da justificativa, o que compõe essa justificativa. Mas é importante que você saiba que o teor da justificativa é o convencimento. É nela que você deve usar todo o seu poder de argumentação para dizer se o seu projeto é relevante ou não. Passando para o próximo ponto, e de acordo aí com o nosso quadro, vamos exemplificar agora o objetivo geral, que foi estabelecido como conscientizar os alunos sobre os malefícios do cyberbullying. E, a partir desse objetivo geral, os objetivos específicos são apresentar efeitos do cyberbullying, expor casos de cyberbullying e analisar as consequências desse bullying virtual. Os objetivos específicos, sempre existe algo que as pessoas pensam em relação à quantidade. Não existe nenhuma norma que dite você tem que ter X objetivos específicos. Existem apenas boas práticas de projeto que me dizem que eu tenho que ter no mínimo 3, para que eu tenha uma composição que me leve a atingir o objetivo geral. Ok? Então, o próximo quadro ele vai falar sobre a metodologia. A metodologia, exemplificando, ficou assim: a pesquisa dos efeitos, casos e consequências do cyberbullying, a escolha da ferramenta audiovisual para apresentar e conscientizar os alunos sobre o tema, o desenvolvimento do projeto em si, a apresentação do projeto em sala de aula, a proposta de pesquisa sobre o tema para os alunos e o exercício de conscientização usando os audiovisuais. Então, a metodologia é onde você vai dizer todos esses pontos. Claro, você pode acrescentar algum ponto particular seu que você ache necessário para atingir os objetivos específicos e, dessa forma, atingir o objetivo geral. Passando para o próximo ponto, e de acordo aí com o nosso quadro, nós temos a conclusão, que é o momento do fechamento do projeto. É onde você deverá pontuar tudo que o projeto trouxe. Se o problema foi devidamente respondido, se os objetivos foram alcançados. Deve ainda contar sobre a produção, o engajamento, a publicação e também os efeitos sobre os alunos e suas reações. Você pode ainda pensar em compartilhar seu projeto com outros professores, através de um blog ou até mesmo do Facebook. O que é que você acha? Então, ficamos por aqui, encerramos aqui a competência 4, com a criação de um projeto de utilização de audiovisuais em sala de aula. Eu indico muito a leitura do caderno, é muito importante, porque as informações que estão condensadas aqui nessa videoaula, você vai encontrar de uma forma mais abrangente no caderno. Da mesma forma, é importante que você participe das atividades, seja engajado, participe do fórum, participe do chat. E assim você terá concluído a disciplina Audiovisuais, Arte, Técnica e Linguagem. Obrigada!